Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre arte-terapia, eu vou falar sobre a arte-terapia gestáltica. Sejam bem-vindos. Bom, eu vou começar falando um pouco da psicologia, porque a Gestalt é uma linha, de trabalho dentro da psicologia. E a psicologia, ela é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais dos indivíduos. Ela nasceu para estudar o comportamento humano, mas ela pode ser aplicada a outros seres vivos. Inclusive, muitos psicólogos ao longo da história usaram outros seres vivos para testar suas teorias de comportamento, caso do Skinner, do Pavlov, do Watson. Como ciência, ela é integrante da área das ciências humanas, ela segue um método científico, ou seja, procura um conhecimento baseado em fatos empíricos, são fatos comprováveis, usando para isso instrumentos e procedimentos pré-determinados por esse método. Então, é muito comum na psicologia a gente usar, por exemplo, instrumentos padrão, instrumentos padronizados, testes, questionários. Entre esses procedimentos está a observação e análise do comportamento observável de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos e dos processos mentais envolvidos nesse comportamento. O método científico, ele envolve observação, questionamento, hipótese e experimentação. O psicólogo, então, ele vai observar e descrever o comportamento dos seus pacientes, tentando explicar esses comportamentos e deduzir os processos mentais e emocionais envolvidos. Vai também considerar variáveis como ambiente físico, os fatores materiais, climáticos, humanos, culturais, e aí ele vai levantar suas hipóteses diagnósticas e experimentar o tratamento adequado. Então, no caso da arte-terapia, por exemplo, ele vai deixar que o paciente se envolva ali num processo criativo de pintura ou escultura, enfim, a arte que tiver sido escolhida ali. Ele vai observar, ele vai descrever o comportamento durante o processo de criação, vai descrever o resultado, que no caso é a obra que o paciente criou, pode conversar com esse paciente a respeito desse processo de criação, ele vai levantando hipóteses e vai selecionando o tratamento. A primeira organização científica e profissional da psicologia foi fundada em 1892 nos Estados Unidos, que é a APA, Associação Americana de Psicologia, mundialmente reconhecida. E após esse marco, a psicologia se expandiu como ciência no mundo todo, E hoje ela tem um controle muito rigoroso da formação de profissionais e do exercício da profissão. E aí, como é que funciona a psicologia? Bom, a psicologia ela tem muitas ramificações, muitas linhas terapêuticas. Ela cresceu muito nas últimas décadas através de estudos científicos, autores renomados, diversificação de métodos de pesquisa e trabalho. É uma ciência muito dinâmica, está sempre se atualizando. Isso fez com que ela se dividisse em muitos segmentos, Sob uma perspectiva histórica, a gente tem o funcionalismo, o estruturalismo e a Gestalt. Como assim uma perspectiva histórica? A gente indo lá para o início da psicologia, ela foi se ramificando primeiramente nessas linhas, Nos contextos mais recentes, tem muito mais linha terapêutica. Inclusive, a arte-terapia já uma ramificação ainda mais recente, da psicologia. Que pode ser trabalhado dentro da psicologia e também em outras áreas, Então, nós temos a psicanálise, o behaviorismo, que é a psicologia comportamental, que depois também se ramificou em outras linhas de trabalho, Hoje a gente tem, por exemplo, a psicologia cognitivo-comportamental, junção, de duas áreas ali, de duas linhas, e que é muito usada, principalmente nos tratamentos relacionados à saúde mental. Nós temos o humanismo, a perspectiva histórico-social. Quando a gente vai falar de psicologia da educação, por exemplo, a gente não pode deixar de falar da obra de Vygotsky, Foi um psicólogo russo muito importante que trabalhava dentro dessa linha da perspectiva histórico-social. Tem a perspectiva cognitiva, ainda falando de educação, a gente tem o Jean Piaget,
que explorou bastante isso, inclusive colocou as etapas de desenvolvimento cognitivo infantil, tem o evolucionismo, psicodinâmica, psicologia médico-biológica. Então, assim, é uma ciência que tem muitas áreas de estudo. Daquelas primeiras ramificações que eu falei, nós temos o estruturalismo, né? E assim que a psicologia nasce como ciência, o fisiologista alemão Wilhelm Wundt, ele constrói um laboratório que seria o primeiro, considerado o primeiro laboratório de psicologia, e se dedica a criar um método específico para essa ciência. No seu laboratório, ele fazia experimentos controlados, analisando sistematicamente os dados recolhidos e observando principalmente o comportamento mental e sensorial, né? Posteriormente, esse método foi chamado de estruturalismo. Depois, nós temos o funcionalismo, que para essa corrente de estudos, né, o estruturalismo era muito limitado, porque ele fazia só uma descrição dos elementos, dos conteúdos e das estruturas. Para o funcionalismo, a mente humana ela era muito mais complexa, ela interagia muito com o meio ambiente, ela era muito funcional. Então, essa funcionalidade, né, essa relação da nossa mente com o ambiente precisava ser estudada, e daí nasce o funcionalismo. E aí, reagindo ao funcionalismo, a gente tem a Gestalt. Ela vai trabalhar o aspecto sensorial, ou seja, a nossa percepção do mundo e das pessoas. A palavra Gestalt significa configuração, então o foco vai ser o funcionamento da mente, né? Assim como no funcionalismo, só que ela tem uma abordagem diferente. Por quê? Porque não é só como funciona a mente interagindo com o meio ambiente, né? Ela vai procurar mais respostas, ela vai procurar ampliar também, inclusive para a questão emocional, para a questão social, não só ficar restrita ali a uma parte biológica, né? E aliada à arte-terapia, a Gestalt vai priorizar o bom funcionamento mental do ambiente, do paciente, desculpa. Porque não é importante só descrever as funções Olá, peço mentais. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Descrever as funções mentais, né? Assim como o funcionalismo fazia, é importante você reconfigurar essas funções se elas não estiverem funcionando bem. Por isso que o nome configuração, né, Gestalt, cai muito bem para essa teoria, porque o mais importante, segundo a Gestalt, é a gente funcionar em equilíbrio, né? Então, junto com a arte-terapia, eles vão unir esse método de trabalho, né, ao exercício das artes, a criação artística. Na atualidade, gente, as pessoas elas estão muito mergulhadas nos afazeres cotidianos e sempre conectadas aos dispositivos digitais. Por isso, sobra muito pouco tempo para a gente olhar para si mesmo, analisar os nossos sentimentos, nossas emoções. O tempo é muito corrido e o tempo de ócio que a gente tem, que é aquele tempo livre, geralmente a gente usa fuçando ali nas redes sociais, em conteúdos que não necessariamente acabam por nos distrair, por nos deixarem bem. Às vezes a gente acaba acessando conteúdos que pioram a nossa situação mental, né? E sobra pouco tempo, então, para a gente parar, respirar e analisar o que a gente está sentindo,
deixar o pensamento um pouco mais livre, ver realmente quais são os nossos desejos, nossas necessidades. E, claro, consequentemente, também sobra pouco tempo para criatividade, né? Porque criatividade exige ali uma dedicação, um tempo que a gente não dispõe. Então, a gente acaba funcionando sempre no automático, a gente não tem tempo para sonhar, para imaginar, para criar coisas que expressam as nossas emoções, nosso eu interior. E aí a arte-terapia, ela vem resgatar essas experiências, permitindo um momento de autoconsciência, né? Na terapia gestáltica, ela explora esse processo de autoconsciência, de autoconhecimento, e tem nas artes ferramentas importantes para esse trabalho. A produção artística deve ser expressão e manifestação dos nossos sentimentos e pensamentos mais profundos, aqueles que a gente não dá tempo para eles aflorarem no nosso dia a dia por causa da correria, né? E não só os positivos, os negativos também, porque a gente enterrar, como a gente vê na teoria do Freud, a gente enterrar as coisas ruins lá no inconsciente, uma hora elas acabam extravasando de uma maneira assim bombástica. A Gestalt propõe uma reconfiguração de um organismo que está disfuncional, e para isso cada peça do nosso estado psíquico precisa ser verificada, né? Então, se você não está bem mentalmente, se a sua saúde mental não está boa, a Gestalt vai falar, bom, você tem que reconfigurar. Para reconfigurar, precisa ver onde é que está tendo problema, né? E para saber onde está tendo problema, as artes podem ser uma ferramenta importante para expressar onde que está funcionando fora do eixo ali. Na gestalterapia, cada ser humano é único, né? Tendo sua própria forma de absorver o mundo e interagir com ele. Assim como na arte-terapia, os processos de criação são muito importantes nessa linha de trabalho. O indivíduo é visto como um sistema aberto que cresce, se desenvolve nas interações com o ambiente e seus elementos. Então, cada terapia é muito particular, muito individualizada e muito personalizada, né? Para a Gestalt, as pessoas não são vistas de forma isolada, mas como parte de um sistema com o qual se relacionam o tempo todo. Relacionado à arte, a terapia vai analisar o paciente de acordo com as suas produções, desvendando sua condição no presente e no passado, e ajudando a construir um indivíduo do futuro. Então, assim, embora seja personalizada e individual, por quê? Porque cada ser humano é único e tem uma visão própria do mundo. A Gestalt não faz uma análise isolada, ela vai analisar aquele indivíduo, mas as relações históricas dele, as relações sociais, o que no passado dele contribuiu para ele ser o que ele é hoje e como que hoje vai interferir no sujeito de amanhã, né? O processo criativo vai fazer com que esse paciente descubra qualidades que ele não sabe que tem, sentimentos, emoções que ele não sabe que tem, que ele está sentindo. Ele irá explorar o potencial dele através de pintura, desenho, poesia, escultura, enfim, a forma de arte vai depender ali da terapia, do terapeuta, do próprio indivíduo, da disponibilidade das artes, né, dos materiais. Mas a arte se torna uma ponte, então, entre os elementos externos, né, do mundo e os elementos internos. Eu sempre gosto de trazer aqui aprofundamentos com opiniões, né, de especialistas, porque nada como um especialista explicando uma teoria, e aí tem um vídeo, né, com os principais conceitos da gestalterapia, tá? Então, eu recomendo esse vídeo. Aí tem um outro link aqui, ó, que fala sobre gestalterapia e arte, recursos expressivos em contexto terapêutico. Aí a gente já tem um pouco mais da prática, né? Então, eu sugiro esses aprofundamentos para entender melhor como é que funciona a Gestalt e também como é que funciona a terapia da Gestalt relacionada à arte. Então, gente, as vivências, as experiências pessoais têm um papel central na terapia gestáltica. Em sessões de terapia com a arte, o paciente vai experimentar eventos, analisando seu estado emocional e psíquico e produzindo sua obra de acordo com esse estado. De acordo com Andrade, né, essa experiência se dá da seguinte forma: fazer formas artísticas, estar emocionalmente envolvido nas formas que estão sendo criadas, como um evento pessoal. Então, não basta você chegar na sessão de arte-terapia
Eu vou fazer aqui o que o terapeuta mandou só para acabar logo e ir embora. Não, você tem que se doar para esse processo criativo, senão não vai fazer efeito a terapia, tá? Isso independentemente de ser gestáltica ou não. Numa sessão de arte terapia, você tem que se colocar ali. Observar o que está sendo feito e perceber, através das produções realizadas, não somente como a pessoa está naquele momento, né? Mas também maneiras alternativas possíveis para desenvolver-se seguindo modelos mais desejados por ela mesma. Então, durante todo o processo, há uma reflexão, há uma análise, há uma tomada de consciência, é preciso estar presente, é preciso se dedicar ali àquela sessão de arte terapia, né? Nessa linha, a vivência artística, ela não vai permitir somente, né, o sujeito se revelar nas formas criadas, em modos de ser até então ignorados por ele mesmo, mas ainda se projetar nelas e ampliar sua visão de mundo. Então, assim, não é só ali se doar para aquela forma de arte que você está fazendo, né, identificando coisas ali do seu interior, questões que você desconhecia, mas também você vai se projetar, você vai ampliar o seu repertório em relação ao mundo, em relação aos elementos desse mundo. Tem um livro aí também que, para finalizar, eu trago também como sugestão, para quem quiser conhecer um pouquinho mais aprofundadamente a gestalterapia, é do Philip Brownell, Manual de Teoria, Pesquisa e Prática em Gestalterapia. Então, ali tem, assim, um relato mais detalhado de como funciona essa parte da psicologia. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!